Noite. Meu grupo é composto por Anne Donini, Natália Elias e Soraya Brandão. Nós vamos fazer a análise do livro Aprender Juntos, trabalhando com o terceiro ano, a disciplina de História. Nós podemos perceber que a capa é atrativa, colorida e chama a atenção do aluno, está de acordo com a faixa etária. No terceiro ano, os alunos terão como objeto de trabalho o eu e o outro, e diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade e os municípios. Diante disso, a capa demonstra o desafio que terão pela frente em reconhecer e enxergar que existe a diversidade, analisando as suas cidades e municípios em torno dela. O material utilizado na capa também é de boa qualidade e nós podemos ver que ele está de acordo com a BNCC. Foi elaborado por duas autoras, Mônica Lungov, que é bacharela e licenciada em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, USP. Consultora pedagógica e professora de História do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. E Raquel dos Santos Funari, licenciada em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte. Mestra e doutora em História pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Pesquisadora colaboradora do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Professora de História e supervisora da área do ensino fundamental e no ensino médio. Nós percebemos que as autoras não são integralmente aptas para colaborar com a elaboração do livro, pois não possuem experiência e estudo de pedagogia, em garantir a construção do conhecimento a partir de uma troca de saberes, aprimorando seu processo de formação como cidadão pensante e atuante. O livro é composto por apresentação, sumário, capítulos, subcapítulos, atividades e bibliografia. Está de acordo com a faixa etária, baseado na BNCC, e possui predominância de imagens e grande quantidade de cartografias. A linguagem é descritiva, informativa e formal, com grande diversidade de textos e atividades. Com base nos objetos e habilidades desenvolvidas pela BNCC, é possível observar que no primeiro capítulo, As Primeiras Vilas do Brasil, o aluno identifica os grupos populacionais que formam a cidade, municípios e região, selecionando e mapeando os espaços públicos no lugar em que vive. No segundo capítulo, As Cidades do Ouro, identifica os registros de memória da cidade, comparando as relações de trabalho e lazer do presente e do passado. Terceiro capítulo, As Capitais do Brasil, o aluno pode identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região, discutindo temas como cultura, sociedade e política. Capítulo 4, Município, campo e cidade, comparar os modos de vida do campo e da cidade. Capítulo 5, O desenvolvimento das cidades, para o aluno entender as relações estabelecidas que ocorrem na formação da cidade, como fenômenos migratórios, desmatamentos e estabelecimentos de grandes empresas. O capítulo 6, O município é de todos, compara diferentes pontos de vista, bem como diferentes culturas e grupos sociais, como cultura africana, indígena e migrante. Capítulo 7, As origens da cultura brasileira, identifica semelhanças e diferenças entre comunidades de sua região. Do capítulo 8 ao 12, possuem basicamente as mesmas habilidades a serem desenvolvidas nos capítulos anteriores, ou seja, identificar e comparar. Os textos são curtos, apresentando imagens que interagem com o texto. As imagens são nítidas e coloridas e possuem uma boa disposição. O objetivo é dialogar constantemente com os textos, imagens, documentos e atividades, que possibilitam a elaboração de conhecimento significativo, contemplando por processos de percepção, compreensão e representação, considerando o aluno como sujeito ativo no processo de aprendizagem. A aprendizagem deve seguir a linha de construtivismo, onde o professor deve considerar o conhecimento prévio dos alunos juntamente com suas relações para o estabelecimento de um novo conhecimento.
As autoras dividiram os conteúdos equilibrando os textos e imagens. Por fim, notamos que a imagem, contexto e atividade possuem uma ligação que sensibiliza os alunos para uma reflexão sobre o ponto de vista das populações indígenas quando os portugueses chegaram aqui.